18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6h02 em Manaus. Boa noite pra vocês, sejam muito bem-vindos em 100,7. Boa noite, equipe, 18 horas, Rádio Mix, Karime Leão. Boa noite, Carlão, e muito boa noite pra você também sintonizado aqui em 100,7. Muito obrigada pela sua companhia. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Olha só, hein, valendo a sua participação pelo 611... Não é, o 994887592. Karime, é automático. É automático, né, Carlão? Eu sei como é. Daqui 100 anos eu vou ver, você começa, eu termino. Mesmo número decorado, tá ótimo. Pois é, vamos. O WhatsApp, Mas esse agora, gente, é o WhatsApp e a gente tá realmente querendo saber da sua opinião a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Exato, participa. Manda um áudio, manda uma mensagem. Pra você também que nos acompanha pelo YouTube, tá valendo também. Anote aí, 994887592. 18 horas. Começando 18 horas com os destaques do dia. O governo do Amazonas não vai pagar o Fundeb para os servidores da educação do estado. E os profissionais da educação do estado pedem fiscalização sobre o mau uso dos recursos por parte do governo. Amazonas registra aumento de mais de 100% em casos de Covid no começo de 2024. E quem recebe a partir de 2 salários mínimos vai ter que declarar imposto de renda este ano. Hora 6h03, hein? Esses destaques aí e outros assuntos você confere a partir de agora. Vamos juntos até às 7 da noite em mais uma edição do programa 18 horas. Tudo isso pra você aqui no melhor mix do Brasil. Hoje é quinta-feira, 18 de janeiro de 2024. 18 horas. Começa amanhã, em sexta-feira, a inscrição para o concurso Público Nacional Unificado. São 6.640 vagas em 21 órgãos públicos federais. E o prazo, Carlão, segue até o dia 9 de fevereiro. Essa é a oportunidade para quem quer entrar para o serviço público com um salário acima da média. A inscrição é feita exclusivamente pelo aplicativo gov.br. No ato da inscrição vai ser gerada uma guia de recolhimento da União, o único mecanismo de pagamento que vale para o concurso. Olha só, as provas serão aplicadas no dia 5 de maio em 220 cidades, incluindo Manaus. A taxa de inscrição é de R$60 para vagas de nível médio e R$90 para vagas de nível superior. Estão isentos candidatos que integram um cadastro único para programas sociais, o CadÚnico, e quem cursa aí ou cursou faculdade com apoio do FIES ou ProUni, assim como doadores de medula óssea. Então, Karime, boa sorte para quem vai aí, né? Para quem for participar desse concurso. Agora 6h05. Mix. E o governador Wilson Lima descartou o pagamento do abono do Fundeb a servidores da educação do Amazonas. Está descartado. O governador justificou que a queda na arrecadação de impostos estaduais, a falta de sobras do Fundeb impediram o pagamento do abono em 2023. Pois é, Carlão, daí o sindicato que representa a categoria quer mais transparência na aplicação do Fundeb e pede fiscalização sobre o mau uso dos recursos por parte do governo. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito desse assunto agora com a Janaína Araújo. A esperança dos servidores da educação do Amazonas de receberem nesse início de ano as sobras do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica do ano passado, como havia cogitado o governador Wilson Lima em dezembro de 2023, se desfez nessa quarta-feira. Em entrevista à Rede Amazônica, o Wilson Lima, exemplo do prefeito Davi Almeida, descartou o pagamento do Fundeb aos trabalhadores da SEDUC. A culpa, segundo o governo do estado, é da queda de arrecadação do Amazonas. A gente teve uma dificuldade nesses últimos 4 meses de arrecadação, e aí é preciso entender o seguinte, que o Fundeb, ele não é um recurso do governo federal. O Fundeb é um fundo para financiar a educação. Quem contribui para esse fundo são os estados. Então, por exemplo, a cada R$100 que eu recolho de ICMS, R$25 vão para esse fundo. Isso acontece com todos os estados. Desse bolo total do Fundeb, o governo federal só entra com 17%. Então, se a gente tem uma queda de arrecadação, naturalmente que tem uma queda no repasse do Fundeb. E quando é que acontece o pagamento do abono Fundeb? Quando a gente tem um excesso de arrecadação e a gente não consegue completar
o percentual de 70% com investimento com o pessoal. E a gente conseguiu investir esse 70% e, inclusive, ultrapassou. Isso resultado de database que a gente deu e de outros benefícios para os profissionais. Então, a gente não consegue esse ano, aliás, não é que a gente não consegue, esse ano a gente não teve sobras do Fundeb esse ano de 2023. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, Sinteam, pede investigação por parte do Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União e Ministério Público de Contas sobre o mau uso dos recursos do Fundeb, não apenas pelo governo do estado, como também pela Prefeitura de Manaus. De acordo com o Sinteam, a ausência de sobras do Fundeb em 2023 demonstra que tem algo errado ou agora ou nos anos anteriores. Mesmo que a arrecadação do Amazonas tenha caído em 2023, foi maior que em 2022 e 2021, quando houve sobras e pagamentos do Fundeb. Segundo a entidade, o Fundeb não tem sido usado na valorização dos trabalhadores da educação. Prova disso é que a lei do Fundeb afirma que se há pagamentos do abono, é sinal de que há mau uso do fundo. E essas sobras, então, deveriam ser revertidas em reajuste salarial dos educadores. Por isso, a presidente da entidade, Ana Cristina Rodrigues, defende transparência no uso do Fundeb. De acordo com ela, o governo não pode apenas dizer que não teve sobras, é preciso mostrar onde os recursos foram aplicados. Transparência na execução dos recursos do Fundeb. É isso que estamos pedindo aos órgãos fiscalizadores como MPE, MPF e TCE, pois é preciso saber como foi de fato executado o recurso destinado a pagamento de salários e aplicação na educação. Não estamos aqui defendendo abono, ele é bom, mas é preciso defender valorização salarial, pois é preciso que se invista no enquadramento, no salário base, na database sua e minha. Por isso é preciso que os órgãos fiscalizadores de fato façam o seu trabalho e que o nosso empregador diga para onde destinou a verba da educação. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Ou seja, né, acompanhamos aí na reportagem da Odinei Araújo, não pagou porque não quis, porque não era período de eleição. Porque em 2022, ano de eleição, o governador fez um barulho danado, dizendo que pagou o maior Fundeb da história e tudo mais, isso aí, fez um carnaval danado, né, Carlão? Ganhou a eleição e agora não tem dinheiro, e agora não tem como repassar. Bom, azar, né, de quem acreditou na promessa. Olha, Karime, essa desculpa de queda na arrecadação, simplesmente ela não convence. O fato é que o governador não priorizou os professores e foi assim todo o mandato dele. Inclusive, né, tivemos aí greve, protestos, justamente porque o governo do estado não priorizou a educação e muito menos os professores. E o resultado é que o Amazonas regrediu nos indicadores do Enem e no INDEB, né, que é o índice, ficando nas últimas posições nos índices que avaliam o desempenho dos estudantes. Só ladeira abaixo, Carlão, óbvio, é o retrato aí. Quando você vai fazer a prova, tá lá confirmado que a gente não tá passando, que a situação tá piorando cada ano que passa. É uma triste essa realidade, né, da nação, do estado, que não valoriza nem a educação, muito menos os professores, né? A gente não pode esperar outra coisa. Agora 6h10, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, as ruas de Manaus estão tomadas por crianças pedindo esmolas, principalmente nos semáforos. O número aumentou muito no final do ano por conta das festas de Natal e no Ano Novo. E continuou nesse início de 2024. Essa situação parece estar normalizada em Manaus. Carlão, com certeza, né? Porque são crianças que a gente sabe que são exploradas por adultos. Algumas a gente tem a informação de que são até alugadas. Sim. E essa exploração infantil acontece na cara das autoridades, que não fazem nada de efetivo para resolver essa questão. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando essa situação e fala mais sobre a atuação do poder público para combater esse problema. Boa noite, Nathalie. Então, por que o governo, né, a prefeitura, eles não conseguem dar fim nessa exploração infantil e a gente continua vendo, entra ano, sai ano, as crianças pedindo dinheiro no sinal? Boa noite, Nathalie. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão.
Carlão, boa noite, ouvintes do 18 horas. Essa é uma situação muito triste, né? Uma realidade enfrentada nas principais avenidas aqui da nossa capital. E aí o que acontece é o seguinte, Karime, né? A Secretaria de Administração e Assistência Social joga a responsabilidade para a SEMAG, né? Para a Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Manaus, e aí acaba virando, né, meio que um ciclo. E aí a Prefeitura diz que essa é uma responsabilidade de todos nós, já que a partir do momento que você acaba dando, né, aquela esmola ou comprando um bombom de uma criança que está ali no semáforo, você também acaba alimentando esse tipo de situação. Essa foi a resposta que eu recebi das autoridades aqui no nosso estado e também da nossa capital, né, do município. Segundo o último levantamento, de acordo com o último levantamento feito aí pela Secretaria de Assistência Social aqui do nosso estado no ano passado, cerca de 464 crianças e adolescentes viviam aí em situação de mendicância e exploração de trabalho infantil nos principais semáforos aqui da nossa capital. E a maioria dessas crianças, Karime, né, o que é um número que chama bastante atenção, são crianças com idade de 1 a 4 anos de idade. Meu Deus, bebezinho, a gente vê criança de colo mesmo. Pois é, esse levantamento também mostrou que a maior parte, né, se alterna aí em situações de mendicância, venda de produtos e também apresentação em malabares em sinais em troca de moedas. Essa é uma triste realidade, né? É muito comum, eu acho que todos os dias, né, a gente se depara com esse tipo de situação nas principais avenidas aqui da nossa capital. Outro problema aí destacado pela Secretaria de Assistência Social é que pelo menos 44% dessas crianças, elas não frequentam a escola, Karime, né? Por conta desse trabalho, essas crianças não têm acesso a um dos princípios básicos de direito, né, que o ECA preconiza, que é direito à educação e à saúde. E a segurança, porque na rua essas crianças ficam vulneráveis a toda sorte. Elas ficam e a gente sabe que muitas são exploradas no sentido de serem alugadas para outras pessoas para bater meta, né? Até exatamente, conseguir uma quantia ali no final do dia. O aluguel dessas crianças para mendicância, né? Como você disse, existe uma meta diária para que essas crianças, né, não saiam ali daquele semáforo sem que elas tenham conseguido bater aquela meta, arrecadar aquele valor. A gente tentou, né, verificar aí com a SES qual seria esse valor, mas esse valor não foi passado, né, para nossa reportagem. Mas eles disseram o seguinte: hoje as avenidas que registram o maior número de crianças em situação de mendicância são aí as avenidas da zona centro-sul aqui da nossa capital, a Avenida Boulevard Álvaro Maia, a Avenida Constantino Neri e também as crianças que estão ali na região central da nossa capital, né? São as áreas ali com o maior número de crianças em situação de mendicância. E aí, Karime, né? Foi exatamente esse questionamento que eu fiz para Márcia Helena, ela que é chefe da divisão de média complexidade do Departamento de Proteção Social da Secretaria de Direitos Humanos aqui da nossa capital. Eu perguntei para ela, né, Márcia, né? Essa é uma situação que qualquer cidadão, né, se depara todos os dias. Por que a prefeitura não faz nada? Ou por que a prefeitura não tira essas crianças da rua? E eles disseram o seguinte pra gente, Karime, né, que só no ano passado a prefeitura conseguiu tirar aí pelo menos 199 crianças dessa situação de rua, né, de mendicância, mas que esse é um trabalho que a família precisa aceitar receber ajuda, né? Eles dizem que eles fazem várias abordagens, né? Eles têm todo um trabalho de tentar fazer a conscientização dessas pessoas, dessas famílias, para que saiam, né, para que tirem essas crianças de situação de vulnerabilidade social, já que a gente, né, como você bem destacou, essas crianças estão fora da escola, elas não têm acesso à saúde, à educação e principalmente à segurança. E aí a Márcia, né, falou sobre essa situação da gente como sociedade acabar alimentando esse tipo de coisa. A gente vai conferir agora a fala da Márcia Helena Braga, ela que é chefe da divisão de média complexidade do Departamento de Proteção Social aqui da nossa capital. Vamos conferir.
Nesse primeiro momento, a gente faz um alerta para a população, para a sociedade, para que a sociedade possa entender que o trocado, dinheiro ou qualquer compra de algum produto das mãos de uma criança, ela está financiando essa exploração. Ela não está prevenindo, ela não está fazendo a promoção, ela não está garantindo o direito da criança e do adolescente. Então, nesse primeiro momento, a gente fala diretamente com o motorista, com o pedestre, com as pessoas que estão em vias públicas, que é essa intenção de fazer essa sensibilização e essa alerta. Num segundo momento, a gente já trabalha direcionado com essa identificação, que é a busca ativa dessas famílias. 18 horas. Karime, Carlão, nós ouvimos aí a fala, né, da Márcia Helena, ela que é chefe de divisão do Departamento de Proteção Social aqui da nossa capital. Então, Karime, né, ela cobrou da sociedade, mas a gente tem que puxar aqui a orelha das nossas autoridades, né, porque não dá para fazer vista grossa diante dessa situação. São muitas crianças em situação de vulnerabilidade social, A gente sabe que o que eles falam sempre dessas associações, instituições de apoio à criança e adolescente, que não é para dar, porque você acaba alimentando essa cadeia. Mas corta o coração, às vezes você dá um prato de comida, uma sandália, um sapato, um tênis, você acaba ficando fragilizado com a situação daquela criança. O fato é que elas estão hoje aqui no sinal pedindo. Então, tem que ver o início disso tudo, de onde que começa. E é claro que é com a família. E de fato é difícil você mudar essa cultura, você sensibilizar essa família de que você ganhar uns trocados com essa criança na rua, você vai perder a longo prazo, você vai perder como família, você vai perder essa filha, esse filho. Então, o prejuízo social, um prejuízo para essa família é muito maior. Exatamente, Karime. E até o fim do ano passado, né, foram registrados aí nos conselhos tutelares aí uma média de 15 crianças e adolescentes, né, localizados aí nos semáforos dessas principais avenidas aqui da nossa capital. Os 10 conselhos tutelares espalhados em todas as zonas aqui da nossa cidade chegam a receber todos os dias cerca de 150 denúncias diárias de crianças em situação de mendicância nas ruas aqui da nossa capital. Mas aí, Karime, vem uma outra preocupação. Olha aí, a gente está falando de 150 denúncias todos os dias. E aí agora, há pelo menos 7 dias, desde o último dia 10 de janeiro, Manaus não tem nenhum conselheiro tutelar. Isso porque, né, a Justiça do Amazonas, né, resolveu interromper aí a posse dos conselheiros. Eles identificaram ali algumas irregularidades, né, no processo no certame, né, no processo ali nas eleições, e esses conselheiros não foram empossados. E aí hoje, uma criança que tem o seu direito violado aqui na nossa capital e precise da ajuda de um conselheiro tutelar, ela não tem a quem recorrer. E Manaus é hoje, Karime, né, a única capital do Brasil sem um conselho tutelar ativo por conta dessa situação. E aí a gente segue sem nenhum prazo, e a gente sabe que o registro de ocorrências, né, o conselho tutelar, ele funciona como a porta de entrada para você denunciar situações relacionadas a menores de idade, né? E a partir do conselho tutelar, que as situações são levadas à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, ao Juizado da Infância e Adolescência, né, também. Então, sem esse conselho, a gente não tem todo aquele trabalho. E aí eu conversei com a delegada titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, e ela falou sobre a importância do trabalho desses conselheiros e a falta que eles fazem, já que é muito alto o número de registros de ocorrência contra menores aqui na nossa cidade. Vamos conferir. Na realidade é um prejuízo muito grande, principalmente para as crianças e adolescentes que precisam dessa assistência, né? A criança chega aqui, por exemplo, violada ali no lar, precisa que seja feito todo um trabalho para que a gente consiga localizar a família extensa, para que a gente consiga muitas vezes abrigar essa criança, esse adolescente, procurar familiares, ou seja, todo um trabalho que precisa da atuação do Conselho Tutelar. Então, nesse ponto é um grande prejuízo. A gente precisa que essa questão seja
resolvida de uma forma urgente, porque quem sofre com isso são as crianças e adolescentes, que a gente já tem carência desse tipo de profissional por conta da demanda que é gigante, que essa eleição seja refeita. Lógico que a lei tem que ser observada, mas que se tome uma medida alternativa para que a gente não fique com as crianças desprotegidas. 18 horas. Karine e Carlão, nós ouvimos aí a fala, da delegada Joyce Coelho, ela que é delegada titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Karine e Carlão, antes de encerrar, eu quero deixar aqui o contato da Coordenação de Denúncias de Violação aos Direitos da Criança e o Adolescente, que é o 125. Qualquer situação que você veja aí uma criança em situação de vulnerabilidade, não quer ir até a delegacia, não precisa se dirigir, faz essa denúncia, faz esse contato, É muito importante. Carro, você tá no trânsito, tem uma criança pedindo dinheiro, querendo vender alguma coisa, faz na hora logo a denúncia, 125. Exatamente. Karine, Carlão, boa noite. Boa noite. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. 18 horas. O saxofonista Rodeimar Soares Teixeira, o Teixeira de Manaus, morreu nesta quinta-feira. Ele tinha 79 anos e estava internado em UTI aqui em Manaus desde dezembro de 2023 para tratamento de um tumor, Karine. Teixeira de Manaus nasceu em 8 de dezembro de 1944 numa comunidade ribeirinha chamada Costa Catalão, que hoje é o município de Iranduba. O artista, todo mundo sabe, ele foi precursor do movimento musical conhecido como Beiradão, um estilo musical que surgiu em festas realizadas na beira de rios aqui da região e mistura diversos ritmos, entre eles o carimbó, merengue, lambada, cúmbia, forró, salsa, shot, música latina. Tudo junto. Bom, Beiradão foi declarado, inclusive, Patrimônio Cultural Imaterial do Amazonas em setembro do ano passado. Beleza, em Teixeira de Manaus foi um dos destaques de vendas de LPs no Brasil durante a década de 1980. Fez shows em todo o país e seus discos foram produzidos por gravadoras do Rio de Janeiro e São Paulo. Um grande sucesso no Brasil e no mundo, nosso querido Teixeira de Manaus. Hora 6h24, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o IPVA ficou mais caro para a maioria dos proprietários de veículos do Amazonas. Isso porque a alíquota do imposto passou de 3% para 4% para motocicletas, veículos de passeio. Pois é, em valores o aumento é de 33% e entrou em vigor em abril do ano passado como parte do pacote do governo Wilson Lima, que aumentou também o ICMS sobre os combustíveis e energia elétrica. Bom, o repórter André Meirelles conta mais pra gente a respeito desse assunto. Para os donos de carros e outros veículos, o IPVA, Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores, deve ser pago anualmente e já começa a ser cobrado em janeiro em boa parte do Brasil. As alíquotas variam de 1% a 4% em todo o país. No Amazonas, a alíquota do IPVA 2024 será de 4%. O aumento acontece após o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, por meio da Assembleia Legislativa, aprovar em 2022 o aumento no percentual do IPVA sobre o valor da maioria dos veículos. Com o chamado pacotão de aumento de impostos, os motoristas passam a pagar alíquota de 4% para motocicletas, veículos de passeio, comerciais leves, veículos de esporte ou corrida e demais veículos com capacidade superior a 1.000 cilindradas. Até 2022, essa alíquota era de 3%. A ALEAN autorizou inicialmente o reajuste de 1% no imposto. Já em 2023, o contribuinte pagou a alíquota de 3,5% e em 2024 vai pagar os 4%. É possível pagar o imposto à vista com 10 ou 5% de desconto, dependendo da data, ou parcelamento em até 3 vezes, com descontos nas 2 primeiras parcelas. Para a economista Michele Aracati, transitar pelas ruas estando em dias com o IPVA
não é uma missão fácil, mas é importante, principalmente para aquele motorista que depende do veículo para trabalhar. É importante que o motorista pague o tributo, até porque a inadimplência impossibilita, principalmente quem trabalha aí com aplicativo, o pessoal que trabalha com moto Uber ou com Uber como um todo, que impossibilita essa pessoa de trabalhar. É relevante, é importante e requer principalmente que você sente e que você tome as melhores decisões. O IPVA é uma das principais fontes de arrecadação dos estados. Para fazer a consulta do valor do imposto a ser pago, basta informar o número do Renavan do veículo em um dos canais disponíveis, como a rede bancária e o portal da Secretaria de Estado da Fazenda, a Cefaz. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 27 minutos. Vamos para Brasília, vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, ao vivo aqui, bom te ver. Boa noite, Cadu. A gente está falando de imposto e esse ano também vai ter uma coisa diferente aí, porque agora quem recebe a partir de 2 salários mínimos, o equivalente a R$ 2.824, vai ter que pagar o imposto de renda esse ano. É isso mesmo, Cadu, explica mais pra gente. Boa noite. É isso mesmo, Karime, triste notícia, né? Boa noite para você, minha querida, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes que nos acompanham ao vivo. Karime, o governo federal ainda não se pronunciou sobre isso, viu? Quem está fazendo esse alerta de que os trabalhadores que recebem 2 salários mínimos vão pagar imposto de renda na fonte, ou seja, no contra-cheque, é a Unafisco, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. E o que os auditores da Receita estão dizendo? Que o reajuste do salário mínimo, que esse ano passou a ser de R$ 1.412, embora seja uma boa notícia, Karime, acabou empurrando os trabalhadores que recebem 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.824, para dentro do imposto de renda. Ou seja, quem recebe esse valor vai ter descontado R$ 13,80 no contra-cheque a partir do mês que vem. Parece pouco, né? Mas vai fazer um estrago quando se desconta todo mês, não é mesmo? E além disso, Karime e Carlão, é tributo que o trabalhador vai ter que pagar. E esse mesmo trabalhador, no ano passado, era isento de imposto de renda. Então, o que aconteceu, né? A Unafisco explica que no ano passado o presidente Lula mandou corrigir a tabela do imposto de renda. A gente lembra esse assunto, né? Era uma promessa dele, inclusive, de campanha, né? E nessa correção, quem recebe 2 salários mínimos ficou isento. Ok. O problema, Karime, foi que esse ajuste na tabela do imposto de renda não acompanha os aumentos anuais do salário mínimo que o próprio governo prometeu. É uma falha atrás da outra, né? Nossa, então eu trouxe aqui uma... Não sei nem o que dizer, mas vamos lá. Vamos lá, eu trouxe aqui um áudio, para a gente entender melhor, eu trouxe aqui até um áudio do presidente da Unafisco, o senhor Mauro Silva. Ele diz que os aposentados também, aqueles que recebem 2 salários mínimos, também vão ter impacto, vão ter aumento no imposto de renda. Vamos ouvir o que ele disse. Quem ganhava 2 salários mínimos até dezembro estava isento. Quem ganha 2 salários, essa mesma pessoa agora em janeiro vai pagar R$ 13,80 de imposto todo mês. O governo, ao deixar a tabela congelada, voltou a tributar quem ganha até 2 salários mínimos. Essa é toda a discussão, está por aí, né? O que ressalta o efeito perverso do congelamento da tabela. E isso se repete, por exemplo, em quem recebe aposentadoria do INSS, que agora em janeiro teve um reajuste pelo INPC. Então as pessoas, o aposentado do INSS, né, que ganha evidentemente acima de 2.640, 2 salários mínimos antigos, né? Esse que ganha acima de 2.640, ele está tendo um aumento de imposto.
Porque ele teve aumento na remuneração dele, porque teve o reajuste do INPC e a tabela está congelada. Então, quem ganha até 2 salários mínimos voltou a pagar e o aposentado do INSS está pagando mais imposto. Isso sem falar, evidentemente, na classe média em geral. Mas esses são 2 casos bem explícitos do efeito perverso da não correção da tabela, porque quando eu falo que alguém consegue todo ano reajuste pela inflação, algumas pessoas, isso não é bem assim e tal, mas eu estou citando 2 casos que não tem como correr. O aposentado do INSS, ele tem algum reajuste, que é o INPC, né? E o salário mínimo tem reajuste. Então, quem ganha salário mínimo, quem ganha 2 salários mínimos, se o patrão dele mantém essa referência, ele está pagando mais imposto, né? 18 horas. A gente acompanhou a fala do presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Mauro Silva. Ou seja, é muita incompetência ou foi de propósito? Ele falou praticamente que quem paga mais 2 salários mínimos dançou, né? Aposentado dançou. Vai pagar mais. Vai pagar mais, ou seja, na hora de mudar, elevar lá, de mudar a regra do jogo para o salário mínimo, ano passado organizaram com o imposto de renda, ok. E o salário mínimo não aumenta. E esqueceram para esse ano, ou fizeram essa conta errada. Como é que uma equipe paga só para fazer isso? Não sabia e não previu que isso ia acontecer, que esse ano iria incidir um maior imposto, né? Os aposentados e quem ganha até 2 salários mínimos, e aumentar aí o peso do imposto para essas pessoas. Né, Cadu? Ou é muita incompetência, ou é querer fazer o brasileiro de trouxa mesmo. Como que uma equipe formada só para trabalhar isso calculou errado, não previu que isso ia acontecer esse ano? Não dá para acreditar. Das 2, uma. De novo, ou uma equipe muito incompetente, ou é fazer o brasileiro de palhaço, que eu acho que é essa segunda opção. Tá parecendo um penduricalho, né? O governo tentou fazer festa com chapéu alheio. Penduricalho caro, que é o que vou pagar no fim das contas, a classe média, aposentado. Exatamente. Né? Enfim. Exatamente. Agora, eles fizeram aquela correção da tabela do imposto de renda para beneficiar justamente o trabalhador que recebe 2 salários mínimos. Agora, a corda puxou esse ano e aí descobriram que não havia feito o ajuste certo, combinando com o salário mínimo, com o reajuste anual que o próprio governo fez. Ou seja, uma política não combinou com a outra política. Que estranho isso, né? Rolou um erro de cálculo, uma bola fora do governo Lula, e isso está repercutindo em todo o país. E a Unafisco jogou esse alerta, disse que esse problema é fruto da incorreção da tabela do imposto de renda, e disse mais, Karime, que se a tabela do imposto de renda fosse corrigida, 13 milhões de euros estariam isentos de imposto de renda. É aquela história, né? A classe média é quem está pagando as políticas públicas do governo. Sempre foi assim. A gente espera que o governo Lula cumpra pelo menos aquela promessa que feita lá atrás de isentar os trabalhadores que recebem até R$5.000 de salário, né? Pelo menos. Cadu, você explicou aí que foi de propósito, sim. Já que é a gente que vai pagar, é a gente que paga mesmo. Vai lá, Carlão. E o Cadu tá otimista, né, Cadu? Ele tá esperançoso, corrige uma bola fora. Bola fora é ótimo. Vou nem falar aquela frase aqui, eu tô achando, eu vou deixar isso pra lá. A Unafisco ela tá fazendo esse alerta. Eu espero que o governo tome uma providência e diga que, a gente vai reavaliar, a gente vai ver, vai fazer alguma coisa, porque não é possível. O cara fez uma política pública para beneficiar o trabalhador no ano passado e agora o trabalhador tá se lascando esse ano. Então não faz sentido. Então eu tô esperando que o governo dê alguma resposta, e até agora não deu. Vamos otimista, né, Carlão? Por isso, eu tô torcendo por isso. Valeu, Cadu. Torcer a gente tá também, né, Carlão? Mas vamos lá. Olha só, Cadu, hoje teve a operação da Polícia Federal contra o líder da oposição, que é o deputado Carlos Jordi. Do que ele é acusado, Cadu? Qual é? Carlão, o deputado Carlos Jordi, ele é o principal nome da base bolsonarista na Câmara. Ele é líder da oposição, aliado da família Bolsonaro, e hoje ele foi alvo de mais uma fase daquela operação Lesa Pátria da Polícia Federal sob comando do Supremo Tribunal Federal, né? Ele é suspeito, Carlão, de ser um dos mentores e também incentivadores dos bloqueios que aconteceram nas estradas logo após as eleições presidenciais, e também da invasão aos 3 poderes aqui em Brasília no dia 8
8 de janeiro. E segundo a Polícia Federal, Carlão, Carlos Jordi, ele se beneficiava da força política dele e da imunidade parlamentar para exercer um comando e liderança desses movimentos antidemocráticos, né? O ministro Alexandre de Moraes determinou a quebra do sigilo telefônico dele, do Carlos Jordi, e a Polícia Federal encontrou no celular dele vários diálogos entre ele e alguns integrantes desses movimentos criminosos. Ele era chamado nesses diálogos de meu líder. E as pessoas buscavam nele orientações sobre o que fazer, tanto nos bloqueios, nas estradas, quanto na manifestação que acabou terminando no quebra-quebra no dia 8 de janeiro. Na verdade, Carlão, o deputado Carlos Jordi, ele estava na mira do STF já tinha um tempo, viu? Antes da posse, o ministro Alexandre de Moraes tentou impedir que Carlos Jordi tomasse posse do cargo da reeleição dele de deputado federal, devido ao envolvimento dele nos ataques antidemocráticos. Não era só ele. Além de Carlos Jordi, tinha a Silvia Waiap, do Amapá, tinha outros parlamentares do Tocantins, de São Paulo, tinha 8 parlamentares na mira do STF. E Carlos Jordi era um deles. Então, hoje o que houve não foi a prisão dele, claro. Ocorreu foi o cumprimento de mandados de busca e apreensão na casa dele, no Rio de Janeiro, e também no gabinete dele, aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados. Em nota, ele disse que é uma ação esdrúxula, que no sentido de criar uma narrativa às vésperas das eleições municipais. Ainda disse que acordou com a arma na cara dele. Estranho, né? Porque o cara vive falando de arma e agora fica chateado porque um policial apontou a arma pra cara dele. Achei meio frouxo da parte dele, mas enfim. Bom, mas ninguém deve gostar de acordar com uma arma na cara, né, Cadu? Vamos convenhar. Mas ele tá acostumado. Né? Calma aí, né, Cadu? Cadu hoje tá hoje ele tá danado, né, Cadu? Então, pra encerrar, traz as rapidinhas do dia, Cadu. Olá, Cadu. Ó, tem outra também aí, Karime. Eu tenho só uma rapidinha, mas ela é boa, viu? O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele teve uma reunião hoje com o presidente da Frente Parlamentar Evangélica do Senado, o senador Carlos Viana, para tentar negociar um meio termo para o fim daquela isenção de imposto no salário dos pastores, dos bispos, ministros das igrejas evangélicas. A gente falou sobre o assunto aqui no 18 horas, né? Hoje, nessa reunião, tentaram discutir uma saída para retomar essa isenção de imposto. Pode isso, Arnaldo? Olha aí, Política é isso, né? Olha, capaz ainda de conseguir, né? Capaz de conseguir. É por isso que eu joguei essa nota aqui para vocês. Sim. O impacto dessa renúncia fiscal até agora foi de 300 milhões de reais. Um valor até pequeno diante de outras renúncias, né? Mas a questão nesse bojo aí é política, Karime. O governo puxou as igrejas pelo bolso diante de tantos ataques contra o governo e contra o presidente Lula. O presidente Lula sabe que dentro das igrejas as principais lideranças evangélicas estão fazendo movimento de novo, parecido com o das eleições, de demonizar a imagem do presidente Lula. Sabe que isso está acontecendo e aí puxar a corda, né? Então hoje ficou acertado que a bancada evangélica, representantes do Ministério da Fazenda e da Receita Federal vão compor um grupo de trabalho para discutir a possível retomada dessa isenção. Qual foi o acordo? Eu quero saber qual foi o acordo. O que eles vão dizer? Olha, eu vou te dar de novo essa isenção, desde que você me ajude lá na frente. Me ajuda que eu te ajudo. É bem isso. Pronto, é bem Política isso. Política é uma ciência inexata. Totalmente. Volto com vocês, Karime e Carlão. Tá ótimo, Cadu. Obrigada pelas informações. Até amanhã. Até amanhã, Cadu. Tchau, galera. Um abraço. Tchau, valeu. Tchau. Olha, 6 horas e 40 minutos em Manaus. 18 horas. Agora nós vamos ficar sabendo como está o trânsito na nossa cidade. Trânsito com Karime Leão. Trânsito. E segundo as câmeras de monitoramento do Centro de Cooperação da cidade, na Avenida Constantino Neri, com Pedro Teixeira, está com trânsito tranquilo. Já na Avenida Torquato Tapajós, próximo ao Clube Municipal sentido sentido bairro-centro, fluindo normalmente. Na Avenida Pedro Teixeira, próximo à Delegacia Geral, trânsito
fluindo bem. E no Complexo Viário de Flores, o trânsito segue sem alteração. Legal, 6h41, continue aí em 100,7, 18 horas no ar. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo aqui, hein? Professores da Rede Municipal de Ensino protestam contra a mudança no plano de saúde da Prefeitura de Manaus. Esse é o nosso assunto em instantes, já aqui no 18 horas. 18 horas. E agora é tempo e temperatura. Quando são 6h41, vamos conferir tempo e temperatura para amanhã, que já é sexta-feira. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, para amanhã a previsão é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 26 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 67%. A umidade relativa do ar fica entre 65% e 92%. Bom, e choveu forte no fim da tarde de hoje aqui em Manaus. A chuva causou o desabamento de um muro na rua Monte Fuji, no Parque 10 de Novembro, na zona centro-sul de Manaus. 3 homens ficaram gravemente feridos. Segundo testemunhas, cerca de 6 pessoas estavam trabalhando numa obra quando o muro desabou em cima das vítimas. 3 dos trabalhadores ficaram embaixo dos escombros por cerca de 10 minutos. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado. As 3 vítimas foram encaminhadas ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus. E segundo os moradores da área, a obra já apresentava sinais de desabamento e durante a chuva desabou. Olha, o nosso Rio Negro diminuiu o ritmo de subida. De ontem para hoje subiu apenas 6 centímetros. Nos primeiros 15 dias desse ano, o rio estava enchendo acima de 12 centímetros por dia. Na manhã de hoje, o nível do rio no Porto de Manaus estava em 20 metros e 58 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. Muito bem, olha só aí, os casos de Covid-19 aumentaram 100% aqui no Amazonas na segunda semana desse mês. Estamos falando aí do período de 7 a 13 de janeiro de 2024, hein, Karime? Carlão, foram 438 novos casos registrados em apenas 7 dias. Vale lembrar que na semana anterior, de 31 de dezembro de 2023 a 6 de janeiro de 2024, já tinham sido registrados 218 casos. A repórter Nathalie Moraes tem mais informações sobre essa alta, né, dos casos de Covid aqui no estado. Ela volta a conversar com a gente ao vivo. Boa noite, Nathalie. Então, felizmente tem aumento, a gente viu aumento de número de casos, mas sem nenhuma morte registrada, não é isso? Isso mesmo, mais uma vez, boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes aqui do programa 18 horas, né? O Amazonas passa aí hoje por um aumento, né, de arboviroses, de doença, de síndromes respiratórias agudas graves, né? A gente passa por um período sazonal, esse período de dezembro até o mês de junho, né? Quando a gente costuma chamar aí de inverno amazônico, a gente sofre realmente com o aumento dessas doenças respiratórias. Mas chama a atenção esse aumento no número de casos de Covid, já que na última semana a gente registrou um aumento aí de 100,92% no número de casos, né? Entre os dias 7 e 13 de janeiro. Foram aí 438 novos registros. Esse percentual, né? Se a gente comparar aí com a última semana de dezembro, onde só foram registrados 60 casos, o aumento ultrapassa aí cerca de 630%. É um número bastante assustador, já que a gente vinha registrando menos de 100 casos desde junho do ano passado, né? Então, realmente é um número que chama bastante a atenção. Foram mais de 220 novos casos nessa última semana, e aí essas pessoas tiveram comprovação após, né, as análises clínicas, né, dos exames. E esse boletim epidemiológico foi divulgado nessa quarta-feira pela Fundação de Vigilância em Saúde aqui da nossa capital, mostrando esse aumento no número de casos de Covid-19, não apenas aqui na nossa capital, Karime, Carlão e ouvintes, mas também nos municípios do interior aqui do nosso estado. Para falar um pouco mais, né, sobre os cuidados e prevenção para que a gente não venha, né, a sofrer ainda mais com o aumento no número de casos de Covid-19, eu conversei com a Lília Furtado, ela que é gerente de vigilância de doenças transmissíveis da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do nosso estado. Vamos conferir.
decorrência do período chuvoso, aumenta o número de circulação de vírus respiratórios no nosso estado, incluindo a Covid-19. E devemos lembrar sempre da prevenção, que é etiqueta respiratória cobrindo a boca e o nariz com lenços de papel ao tossir, higienizar as mãos com álcool 70, manter locais arejados, pacientes sintomáticos devem usar máscaras. Também não devemos esquecer da vacinação, que é a principal via de prevenção da Covid-19. Crianças a partir de 6 meses e a demais população devem se vacinar, mantendo seu calendário atualizado, principalmente com suas doses de reforço. 18 horas. É isso, Karime Carlão. A gente ouviu aí a fala da Lilian Furtado, ela que é gerente de vigilância de doenças transmissíveis da FVS. Lembrando, né, que para se vacinar, a vacina é gratuita, está disponível em mais de 170 salas, né, de vacinação nas unidades básicas de saúde. É só acessar imuniza.manaus.am.gov.br, ver a UBS mais próximo da sua casa com o CPF, vai lá, toma vacina. Vacine-se. Atualize o calendário vacinal. Exato, muito importante. Obrigada, Nathalie Moraes. É isso, boa noite, Karime Carlão, ouvintes. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Os professores da rede municipal de ensino agora lutam contra a mudança no plano de saúde pela Prefeitura de Manaus, Karime. Pois é, Carlão, a entidade sindical fez uma manifestação em frente à Câmara Municipal de Manaus e denuncia que a substituição da Manaus Med, que oferece diversas empresas para atendimento, por uma única empresa, vai comprometer a saúde dos trabalhadores. E quem conta essa história pra gente agora é o Diné Araújo. O Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, Aspron Sindical, comandou um ato em frente à Câmara Municipal de Manaus nesta quarta-feira para denunciar o que considera uma ameaça à saúde dos servidores da educação do município. Segundo o coordenador jurídico do Aspron Sindical, Lambert Melo, não há lógica na mudança do plano de saúde da Manaus Med, que atende a todos os servidores da prefeitura com diversas empresas. Nós não podemos admitir que o nosso plano de saúde Manaus Med seja verticalizado, contratando apenas uma única empresa, o que vai piorar bastante os serviços. Então, nós queremos que o plano Manaus Med continue horizontalizado como ele está e que se possa acrescentar uma outra empresa de grande porte de nível nacional para melhorar o atendimento. Isso sim nós somos favoráveis. O vereador Rodrigo Guedes recebeu a categoria e disse que há indícios de irregularidades na substituição da empresa. Tem indícios fortíssimos, denúncias gravíssimas e fontes seguras, inclusive, de que há um direcionamento para que uma operadora de plano de saúde sagre-se vencedora e já está direcionada à licitação. A operadora seria a AP Vida e tudo indica que essas denúncias são procedentes, inclusive porque veículos de comunicação ligados à rede estão claramente defendendo a realização dessa licitação. O coordenador jurídico do Aspron Sindical também aproveitou para pedir a criação de uma CPI para investigar o uso dos recursos do Fundeb pela Prefeitura de Manaus. Nós queremos que a caixa preta das verbas do Fundeb sejam abertas, que as contas sejam fiscalizadas e que a gente de fato saiba como está sendo gasto esse dinheiro, porque nós desconfiamos fortemente que está sendo mal usado, mal gasto, inclusive para fazer shows no Sambódromo com sorteio de prêmios, com inclusive carros 0 quilômetro. E nós não podemos aceitar que nós tenhamos um prefeito estelionatário que faça promessas e que depois não cumpra e que nem dê explicações do porquê que não cumpriu. O vereador Rodrigo Guedes disse que o pedido da CPI vai ser feito no início do retorno do Legislativo Municipal no dia 5 de fevereiro. O 18 horas tentou ouvir a CEMED sobre a troca do plano de saúde, mas eles informaram que o assunto é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração. Também tentamos ouvir a CEMAD, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h50 aqui em Manaus e chegou a hora da gente conferir os assuntos dos bastidores da política amazonense com Cíntia Blink, que já está aqui ao meu lado. Boa noite, Cíntia. Então, finalmente, Fausto Júnior foi empossado no cargo de secretário de Estado do governo Wilson Lima.
Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Sim, a gente tá, desde o ano passado, anunciamos, né, que ele seria aí o novo secretário do governador Wilson Lima. Isso abre espaço lá em Brasília pro suplente dele, que Paulderney Avelino, que deve assumir aí logo, porque, né, todo um trâmite. Mas isso, principalmente, sela a paz ali dentro do União Brasil, quer dizer, Paulderney Avelino sai feliz com o cargo de deputado federal e o governador Wilson Lima fica com o partido União Brasil para ele. Isso importa um bocado, porque é preciso ter um partido seu, enfim, consolidado e não em uma briga jurídica, para que você possa estruturar o partido para uma eleição, né? Porque tem aí prefeitura para acontecer, e não só em Manaus, mas em todo o Amazonas, e por isso é preciso ter um partido para que você possa trabalhar, e o governador Wilson Lima conseguiu garantir o União Brasil para ele. E agora a gente tem finalmente aí a posse, já estava no diário, mas faltava essa parte da cerimônia. Fausto Júnior publicou aí nas redes sociais dele agradecendo a nova oportunidade, falou novamente aí da confiança do governador Wilson Lima que tem nele, da parceria que se renova, que ele vai colaborar com o Estado, enfim. Aí postou algumas imagens ao lado do governador e tomando a posse, assinando o papelzinho lá. E é isso, novidade que já estava prometida e agora consolidou. Cumprida. Exatamente. Tá, Karime, Carlão. Cíntia, olha só, além de Manaus, o Partido Novo, hein? O Partido Novo, ele quer lançar candidato a prefeito em quais outros municípios? Partido novo e ousado, viu? Quer chegar chegando, né? Exatamente. Tá falando aí que quer em Manaus, Parintins e mais 8 municípios. Manaus a gente já sabe que é Maria do Carmo Zafair, que é a presidente do Novo no Amazonas. Ela já até veio aqui, não falou sobre essa novidade em específico, mas já conversou com a gente aqui na rádio, sim. Ela que tem dado declarações aí nas redes sociais, de vez em quando dado uma opinião que repercute. E Parintins também tem um nome por lá, que é a Michele Valadares. E também tem outros municípios, como Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, Tefé, Maués, Apuí, Manacapuru, Tapauá, Tefé e Careiro. Os nomes para essas outras ainda não estão definidos, mas é onde o Novo vai atacar, viu? O partido, ele é recente, né? Ele ganhou uma notoriedade em 2018, mas ele tem 400 filiados hoje ativos no Amazonas e o objetivo é chegar em 3.000, de acordo com Maria Zafair, que é a presidente do partido, e vamos acompanhando. Karime, Carlão. Ousada, gostei. Cíntia, teve vereador que aproveitou o jogo do Flamengo para ganhar mais seguidores e deputado que saiu no meio da torcida para ganhar likes. É o festival de biscoiteiro que chama, né? Biscoiteiro. Você acha que é só no Big Brother que tem, querida? Não. Em tempo de eleição, então. Né? Então, o vereador, ele é vascaíno, tá? Esse pequeno detalhe. Sério? Ele é vascaíno e foi lá pro jogo do Flamengo? Sassá da Construção. Ele não foi ele quem sorteou 4 ingressos pro jogo do Flamengo. E jogou lá nas redes sociais. Gente, esse negócio de sorteio já não deu problema para uns influenciadores aí? Né? Como é que pode sortear? Não é meio isso proibido? Assim? Isso aí não tá na Caixa Econômica? Tem que ter um registro na Caixa Econômica. Como é que foi isso aí? Ele pediu para que os seguidores, para que as pessoas seguissem, né? Provassem que estavam seguindo lá o Instagram dele, para comentar na foto por que merecia ir pro jogo do Flamengo e marcar um amigo. Não podia ser spam, hein? Nada de ser espertinho aqui comigo, hein? E aí, ele que é vascaíno, ele falou que ganhou 4 ingressos e queria ofertar aí para os seguidores, mas desde que seguisse ele de fato. Então foi visto como enfim, viu uma oportunidade ali, né? Enfim. É isso. Ganhar notoriedade, né? Águas do Pegou muito bem, não, sabe? Mas enfim, talvez tenha dado certo, nem viu quanto ele tinha e quanto passou a ter. É isso. Volto amanhã. Aí não tá fácil, não. Então tá bom, obrigada, Blink, pelas informações. Até amanhã. Até amanhã. Mix. Economia.
E agora, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar comercial fechou em alta de 0,02%, cotado a R$ 4,93. O euro fechou em baixa de 0,07% aos R$ 5,35. O Bitcoin fechou o dia desvalorizado em 3,65% aos R$ 203.747. O Ibovespa fechou em baixa de 0,74% e fechou aos 127.572 pontos. E a Caixa Econômica Federal começou hoje o pagamento do Bolsa Família 2024. Os primeiros a receber são os beneficiários com número de identificação social com final 1. O benefício será pago durante os últimos 10 dias úteis de cada mês de forma escalonada. Mix. 18 horas. Esporte. Agora 6h56, giro esportivo com André Meirelles. Estávamos falando aí do Vascão, né, Karine? Depois do Mengão, né? O Vascão vai vir pra cá, né? Vai vir. A gente ainda tá falando do Flamengo, tá? 4-0. Gente, jogão. Foi um espetáculo, a maior renda da Arena da Amazônia até hoje. A minha pergunta aqui tem flamenguista em todos os lugares, pare com isso. A minha pergunta é depois do Flamengo, olha só. Depois, né? Olha só, agora o Vascão da Gama vai jogar na Arena da Amazônia. Quer dizer que ainda é o Vascão, né, Karine? Não, é o Vasco. O jogo está marcado para o dia 8 de fevereiro. É isso aí, André. Quais os detalhes para esse jogo aí do Vascão da Gama? Isso mesmo, Karine e Carlão, confirmadíssimo aí a vinda do Vasco aqui para a capital amazonense. Muito boa noite a vocês, boa noite a você, ouvinte. Olha, o documento que autoriza a partida do Vasco enfrentando o Audax pelo Campeonato Carioca no dia 8 de fevereiro, às 7 da noite, na Arena da Amazônia, aqui em Manaus, foi assinado ontem pelo diretor-presidente do Vasco da Gama, Lúcio Ferreira Barbosa. Então, atenção vascaíno, é a vez de vocês aí lotarem a Arena da Amazônia, assim como o jogo do Flamengo contra o Audax aí, que lotou com um público de aproximadamente 44 mil pessoas, né? E gerou aí mais de 6 milhões de reais de arrecadação, Carlão. O Vasco, ele entra em campo amazonense no dia 8 de fevereiro, a partida aí é 7 da noite, né? Ainda tem alguns detalhes aí, você saber se é 7 da noite em Brasília ou aqui, mas o horário aí é por volta de 6 da tarde ou 7 da noite, e será que aí vai ser igual o jogo de ontem, hein, Karine Carlão? Será aquela que tem goleada. 44 mil não, gente, vamos falar a verdade. A maior torcida do Brasil é a do Flamengo. Será tem flamenguista em todo lugar. Então tem aí essas perguntas, né? Será que vai ter os 44 mil ou mais? A aposta é que tenha muito mais aí. 50 mil pessoas no jogo do Vasco, será? 50, e será que o Vasco vai dar uma goleada no Audax? Vai ser de 4-0 ou vai ser de 8-0? O Vasco aí de 8. Gente, as pessoas estão otimistas hoje aqui, tá gostei, né? Hoje o negócio tá meio... tem pessoas que já estão ansiosas aí nas expectativas. E agora, sobre os ingressos, nos próximos dias vai ser divulgado como será aí os esquemas de venda dos ingressos, e a gente vai trazer aqui os detalhes, né? Então, falando também aí sobre esse jogo que teve ontem, o Flamengo aqui movimentou a cidade de Manaus. O Flamengo desembarcou na tarde de hoje nos Estados Unidos. A delegação rubro-negra chegou em Orlando por volta de 4 da tarde, no horário de Manaus mesmo, lá foi 3 da tarde, para dar sequência à pré-temporada com os amistosos, né, contra a Filadélfia e Orlando. Olha só, agora a gente vai falar aqui de Manaus, aqui estado do Amazonas. Mais uma edição do Campeonato Amazonense começa na sexta-feira, dando início à busca pelo Troféu do Barizão de 2024, disputado por 10 clubes que estão divididos em 2 grupos. No grupo A estão Amazonas Nacional, Manaus, Alvorada e Operário. E no grupo B tem Manauara, Princesa dos Solimões, Parintins, Rio Negro e São Raimundo. Karine Carlão, super terminais, mais eficiente terminal privativo no polo industrial de Manaus e o único porto do Brasil a ser considerado verde, anunciou hoje seu patrocínio ao Amazonas Futebol Clube. A equipe vai disputar pela primeira vez na história a Série B do Brasileirão, além do Amazonense e das Copa Verde e do Brasil. E um spoiler aí, um alerta aí, o Amazonas Futebol Clube divulgou que nos próximos dias vai dar mais detalhes sobre o maior programa de sócio-torcedor do norte do Brasil. Beleza, André. Obrigada pelas informações, André. Mix. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
Hoje não poderemos deixar de fazer uma homenagem à Teixeira de Manaus e nos solidarizar com os milhares de fãs, amigos e familiares do artista que mais representa a alma da música do interior do Amazonas. Teixeira de Manaus morreu nesta quinta-feira para se tornar um imortal da história do Brasil. História que também envolve tantos outros artistas que cantam, tocam e fazem a alegria do povo. O artista deve receber todas as homenagens do povo e das autoridades. Teixeira de Manaus deixa um enorme legado não só para o cenário musical amazonense, mas para a vida e a cultura do povo. Afinal, quase todos dançaram e se alegraram ao som do seu saxofone e de sua música. E mais do que isso, se identificaram com a música do Beiradão, onde vivem milhares de brasileiros. 18 horas. Cariminão, temos a saideira? Temos sim, Carlão. É o seguinte, a Polícia Federal cumpriu na tarde desta quinta-feira o pedido de prisão preventiva de Jânio Freitas de Souza, apontado como braço direito de Rubem Dário da Silva Vilar, o Colômbia, mandante dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips aqui no Amazonas. Segundo a Polícia Federal, Jânio foi preso em Tabatinga, no interior do estado. Só que em 2022, ele chegou a ser preso por pesca ilegal e há 3 meses respondia pelo crime em liberdade. O pedido de prisão de Jânio foi feito depois que a Polícia Federal identificou que ele estava coagindo testemunhas do caso e está interferindo no andamento do processo contra ele e Colômbia. Agora 7:01, finalizando mais uma edição do 18 horas. Karine, boa noite. Obrigada, Carlão. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.